falar. Autismo é um transtorno neurológico que afeta a capacidade de comunicação dos pacientes, mas nem sempre o seu desenvolvimento intelectual. Pelo contrário, alguns autistas apresentam características de genialidade. Eles têm, por exemplo, facilidade de concentração, são rápidos e eficientes nas áreas de seu interesse. Aos poucos, muitos empregadores se convencem dessas qualidades e contratam pessoas com transtorno. Mas o caminho para a total inclusão é longo. A ONU estima que 80% dos adultos autistas no mundo não têm emprego. Bem, esse é o assunto do bate-papo que eu começo agora com a Cristiana Almeida, da Fundação Panda. E também com a Emanuele Freitas, da Associação de Apoio à Pessoa Autista. Sejam muito bem-vindas ao Conexão, é bom a gente tratar desse assunto mais uma vez, a Conexão está sempre aberta, né, para falar sobre o transtorno do espectro autista e costuma ter um retorno, né, da sociedade. Eu acho que é um sinal de que todos estão mais interessados nesse assunto também, né, Emanuele? Sim, bem mais. Bem mais. Bem mais. A gente hoje já consegue ter uma visibilidade maior, as pessoas procurarem mais, ainda é um longo caminho, como você mesmo falou, mas a gente vê que muito mais pessoas estão buscando saber realmente o que é o autismo e como ajudar, como iniciar uma intervenção adequada. E isso através de todo um trabalho que vários pais, várias ONGs e vários meios de comunicação vêm fazendo, né? Trazendo isso à tona cada vez mais, só traz as pessoas até a gente também. Hoje a gente vai focar na empregabilidade, mas não tem como a gente não falar das características do autismo, né? Quais são os fatores que caracterizam essa doença, esse transtorno? Bom, como você já bem disse, Eliane, eu agradeço por estar aqui. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento com um curso crônico e sinais são precoces. Então, antes dos 3 anos já é possível identificar uma série de sinais característicos do autismo. Duas são os conjuntos de sintomatologias mais importantes, que é os problemas de sociocomunicação e comportamentos restritos e estereotipados. Agora, na atual classificação, tem também um interesse maior em tentar entender as alterações sensoriais que muitos autistas têm. Às vezes você pode encontrar um autista com sensibilidade exacerbada ou diminuída a estímulos que para a maioria das pessoas é comum, né? Às vezes um barulho, algo que cai no chão ou algum barulho específico, barulho do liquidificador, para um autista pode ser algo muito aversivo, né? De forma geral, os sinais precoces, principalmente o contato visual é um dos sinais importantes. A gente precisa saber que o autismo é um transtorno heterogêneo, né? Então nós temos aí desde autistas, como você falou, com altas habilidades, até autistas que têm muitas dificuldades e aí precisam de um apoio permanente para desenvolvimento de N atividades, exatamente. E os graus de comprometimento? Então, uma coisa que é interessante é que assim, nós temos uma parte pequena que tem características de superdotação, altas habilidades, exatamente. Nós temos uma outra parte que tem um desenvolvimento cognitivo normal. E aí nós, assim, típico, né, característico da maioria das pessoas. E nós temos aí uma parte muito maior, nós temos estudos aí de cerca de 60% de autistas que têm deficiência intelectual. Então, quando a gente fala de inserção no mercado de trabalho para pessoas com autismo, necessariamente a gente também tem que discutir a inserção no mercado de trabalho, sim, considerando pessoas com deficiência intelectual também. A causa costuma ser genética ou pode ter aí múltiplas? Hoje em dia ainda existe uma linha de investigação, são 3 linhas de investigações na realidade. E uns se falam da genética, coisa que ainda está em investigação, não é um percurso ainda muito visível. Nós temos as questões das sintomatologias mais alimentares, fatores de ambiente, existe uma gama, né? Mas hoje, uma das que mais vem sendo realmente aceita a nível, no caso científico e de pesquisa, são as disfunções mesmo neurológicas. Já existe exame específico de imagem
que eles podem comprovar que existem 5 áreas deficitárias no cérebro de uma pessoa autista. E seriam essas áreas que comprometem, por exemplo, a comunicação, os fatores estereotipados, né? A criança, ela ter a disfuncionalidade sensorial hoje está vindo com muito mais força, porque já se vê a questão do próprio cerebelo como uma disfuncionalidade. Então, a gente tem avançado bastante a nível de pesquisa. Isso, claro, a gente fala muito a nível fora do nosso país. Sim. Né? A gente ainda reluta um pouquinho, né? Ainda tem muita coisa pra gente. Mas o campo está se abrindo. As pesquisas aqui também, as pessoas estão buscando mais, estudando mais, porque o número está aumentando. Vou aproveitar que você falou aqui do nosso país e trazer uma informação importante. A Lei 12.764, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, ela foi sancionada em dezembro de 2012 pela presidente Dilma Rousseff. Enfim, essa legislação fez com que os autistas passassem a ser considerados pessoas com deficiência, tendo assim direito a todas as políticas de inclusão do país. Aí a gente passa até pela questão da educação, né? Que também, para levar lá para o mercado de trabalho, vai fazer toda a diferença para essa pessoa. Exatamente. Então, assim, a gente tem que pensar em várias questões importantes, né? Tanto o treinamento dessa pessoa, e aí a gente está falando de uma formação, de uma educação, treinamento para o trabalho e realmente a possibilidade produtiva que essa pessoa tem dentro do determinado contexto, quanto modificações que a gente pensa que são modificações sociais. Precisa ser feita toda uma alteração em termos de estrutura para receber essa pessoa, né? A equipe que trabalha com essa pessoa precisa estar preparada, né? Então, assim, é muito interessante a gente pensar nos desafios que a pessoa com autismo apresenta, que são as dificuldades que são gerais da inserção no mercado de trabalho para qualquer pessoa. Há também as dificuldades que são características do próprio transtorno. E também há dificuldades sociais, que a gente ainda esbarra em estereótipos, estigmas, né, que infelizmente restringem bastante a inserção no mercado de trabalho. E é preciso estimular essa questão da inclusão em todas as crianças, em todas as fases, inclusive a criança não autista, né, para que haja uma... Eu acho que a escola é até um bom ponto, um bom local para trabalhar isso, né? Hoje a gente vê muita questão, primeiramente, uma das coisas que eu falo demais com todas as alunas que eu tenho, identificação precoce dos sintomas. Quanto mais cedo se começa o trabalho, quanto mais cedo se começa as estimulações, mais a gente vê redução dos sintomas. E essa criança podendo ter uma qualidade de vida dentro de um padrão de normalidade, né? Preparação de profissional. A gente tem, falando de lei, né? Sim. Nós temos a CNE número 2, que é de 1990 e alguma coisa, onde ela já dizia da capacitação continuada dos seus profissionais e especialização em atividades para a pessoa com deficiência. Então, a gente não tem uma lei nova, já é uma lei bem antiga. E hoje a gente já deveria ter profissionais que são capacitados continuamente. É um assunto novo? Não é tanto. Em 2008 se começou a falar de autismo no Brasil, realmente. Mas em 2012, quando a lei veio, aí teve realmente aquela explosão. E hoje, se a gente fosse, igual eu falo muito para as pessoas, se você for parar para pensar que há 10 anos atrás você tinha a cada 10 mil pessoas uma era autista, e hoje nós temos a cada 55 pessoas uma é autista, é um tempo muito curto para você ter uma dimensão da quantidade. E aí você não tem profissionais qualificados para poder trabalhar. Você trata disso nesse seu livro? Exatamente. Aqui, trabalho Mediador Escolar, Recriando a Arte de Ensinar. Isso. Esse foi o primeiro livro, vai fazer 5 anos agora. E depois desse livro, hoje eu já estou na minha 24ª turma de formação de profissionais para trabalhar tanto na escola quanto em casa, porque nós temos essa diferença também. Nós temos que ver os autistas severos, que não tem, por exemplo, uma condição de estar dentro de uma sala de aula. E a gente enfrenta muita dificuldade nisso também, onde as pessoas acham que colocar todos dentro da sala de aula será proveitoso, quando na realidade, às vezes, um trabalho feito 1 para 1
surte um efeito muito mais favorável ao desenvolvimento dele. Tá bom. Olha só, eu tenho mais uma participante conectada aqui para o nosso programa, é a Ruth Rodrigues, que vem representando uma empresa especializada em programas de formação para a inclusão de pessoas autistas. Tudo bem com você, Ruth? Tudo bem, Eliane? É um prazer estar aqui no seu programa, representando a Specialisterne Brasil, né? Como você falou, a Specialisterne é uma empresa que nasceu na Dinamarca, em 2004. Nesses 14 anos, a gente já está em 17 países. Aqui no Brasil, com escritório em São Paulo, desde o finalzinho de 2015, e já temos colhendo resultados muito importantes, né? Nessa formação de pessoas com autismo, tanto na área de TI quanto em aspectos sociolaborais, né, de comportamentos, enfim, né, que geram maior empregabilidade, e também no acompanhamento durante o processo de trabalho. Agora, Ruth, eu quero saber de você quem está contratando o autista, qual é o perfil dessa empresa? Sim, a nossa empresa ela tem um foco, né, na área de tecnologia, na área de TI. Então, todos os nossos clientes, as pessoas nessas empresas que estão trabalhando, geralmente são empresas da própria área de TI, enfim, bancos, empresas financeiras. Então, são mais ou menos esse o perfil, né, dos nossos clientes e das tarefas, né, que eles fazem. Então, por exemplo, o desenvolvimento, né, de programas, testes de software, trabalhos também na área de tratamento de dados. Então, são esses os tipos de tarefas, né, que eles realizam. Vou parar de conversar com você um instantinho, só para repercutir uma questão aqui com a Emanuele. Qual grau de autismo tem mais, enfim, acessibilidade no mercado? Me surgiu essa curiosidade. Hoje. O leve. O leve. Sim. Asperger. Porque, ou Asperger. Apesar de eu sempre achar essa questão do DSM-5 foi meio complicada no dia a dia, né? Porque na realidade você não tem comparação entre um Asperger e um leve, né? Um autista leve. Mas, por exemplo, se fosse por uma questão artística, eu tenho um moderado a severo, que ele é um artista maravilhoso, né? Ele está com 18 anos agora e ele pinta. E ele agora já passou para a segunda etapa, a gente está tirando ele do papel e levando para a tela. E nós temos um severo, que ele é especialista em escultura. Então, ele faz qualquer tipo de animal que você imaginar em escultura, né? Então, o que eu vejo de grande importância é você pegar a habilidade dessa pessoa e trabalhar essa habilidade para que ele tenha um desenvolvimento adequado. Se numa empresa que eu fui, eles tinham um severo, né, mas ele trabalhava no arquivo, onde ele conseguia executar perfeitamente, com ordem, com direcionamento, com as regrinhas, e ele fazia tudo. Porque ele devia ser muito concentrado, sim, né? Devia ter essa habilidade. Mas tinha uma rigidez, por exemplo, de auditiva, uma rigidez de contato, mas ele conseguia, dentro do espaço dele, de trabalho, executar com perfeição. Entendeu? Mas é saber qual área realmente a pessoa tem de habilidade e tentar inserir no mercado. Agora, Ruth, qual é o processo, né, de seleção desse autista? É justamente valorizado isso em todas as etapas, tipo, as características desse futuro funcionário, para tentar entender onde ele pode se encaixar? Sim, isso é super importante. Uma característica da Specialisterne, né, que desde a sua fundação lá na Dinamarca, o nosso fundador era um profissional da área de TI, então ele começou, né, na própria empresa abordando, né, essa área, pessoas que tinham esse interesse. Hoje lá já é muito mais amplo, né, em questões de encaixe, de trabalho, né, em geral. Aqui no Brasil, como a gente tem 2 anos ainda, nossos clientes hoje, né, são dessa área de TI, então um dos processos, quando chegam as pessoas para a gente, é exatamente que é importante que elas tenham interesse nessa área de TI, né, até para elas trabalharem, né, motivadas e com a habilidade que elas possuem, né, então essa é uma parte fundamental,
né, das pessoas que trabalham com a gente, né, que precisa ter esse interesse, mas nós também queremos chegar, né, nesse ponto, onde, enfim, na Dinamarca e em outros países que já têm a especial externa há mais tempo, já alcançaram, né, que é realmente vários outros tipos de tarefa, enfim, graus diferentes, né, então isso para a gente também é muito importante chegar nesse ponto. Mas hoje, né, pela característica dos próprios clientes, os encaixes e as vagas são nessa área mesmo de tecnologia, no sentido de que lida com processos em computador. Né? Agora, qual normalmente costuma ser o receio do empregador, né, quando chega até vocês para fazer esse tipo de contratação? Sim, as empresas normalmente não têm muito conhecimento, né, sobre o autismo. Na verdade, até pela própria área, né, de atuação é muito distinta. Então a gente inicialmente, né, explica, né, sobre o diagnóstico, sobre as potencialidades. Uma vez contratado, a gente tem um treinamento com toda a empresa em relação ao perfil também, não só do diagnóstico em si, né, mas daquela pessoa que vai estar trabalhando com eles, para que eles deem, né, todo o apoio necessário. E esse apoio é contínuo, tanto para essa pessoa que está trabalhando, quanto para a equipe, né? Então, eu mesma, na formação em psicologia, eu faço muito esse acompanhamento na empresa, contínuo, né? Então, toda semana, enfim, dando suporte, tirando dúvidas, né, das pessoas da empresa e o retorno da empresa, já, enfim, meses depois, como é que esses autistas costumam se adaptar bem, rapidamente? Sim, não, com certeza. É muito interessante o retorno sobre até a mudança em relação à equipe, né? Pelo valor, né? Pela tarefa, pelo conhecimento, às vezes a própria produtividade, né, está até muito acima das pessoas daquela equipe. Então isso tudo é muito legal, porque muda paradigmas pelo próprio contato, né, desse conhecimento. Às vezes outras pessoas vão surgindo com conhecimento, encaminhando pessoas que às vezes nem sabiam do diagnóstico antes. Então isso é muito interessante, né? Toda essa mudança social que é promovida também através do trabalho. Ruth, muito obrigada, tá, pela sua participação. Tá certo. Foi um prazer, Eliane. Muito obrigada. Até a próxima. Até. Então, acaba sendo um ganho para as empresas. Existe essa possibilidade, além da empresa praticar a inclusão, enfim, ela também acabar tirando uma bela de uma vantagem, né, com todo o grupo dela. Sim. Quer responder, Cristiane? Sim, são questões muito legais para a gente discutir, porque tem a questão dos desafios, sim, mas também, o muito legal da Special Stern e de outras empresas que estão vendo além simplesmente dos desafios, das montanhas, né, que a gente tem que lutar para conseguir subir, né, a gente tem conseguido ver também as possibilidades da pessoa com autismo. Então, acho que muito focados, exatamente, que é questão de foco. E ali eu vejo muito quando a gente solicita algo e aí eles se organizam ali, tudo que eles vão precisar, e ele começa. E não tem nada que tire ele do foco do que ele está fazendo ali naquele momento. É uma coisa muito legal. Já a gente não. Aí a gente tá com uma coisa, tá com a outra. Facilmente, né? Às vezes um trabalho que é muito repetitivo para nós, para eles não conseguem fazer exatamente com tranquilidade. A resistência à rotina pode ser também uma vantagem, porque eles também podem chegar e cumprir horário com mais facilidade até que muitas outras pessoas. Tá bom, olha só, os autistas também estão nas universidades. Eu, inclusive, quero chamar para essa conversa uma jovem autista universitária para saber o que ela espera do futuro profissional. Tudo bem, Fernanda? Bom, gente. Olá, eu estou falando aí com uma futura arquiteta, é isso? Isso mesmo. Que legal, você está em qual período? Conta pra gente rapidinho. Estou no 8º período de Arquitetura e Urbanismo na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E você já busca estágios? Como é que está a sua expectativa para entrar no mercado? Eu ainda não estagiei. Estou tentando conciliar com a minha agenda, que está bem complicada. Mas eu estou bastante animada assim, com a perspectiva de trabalhar na área. Minha intenção é trabalhar com acessibilidade.
Que bacana. Você falou aí da sua agenda cheia, é porque você também é presidente da Abraça, né? Uma associação de apoio aos autistas? Isso. Como é que a Abraça está acompanhando, então, essa abertura de mercado para as pessoas com autismo? Olha, a gente está acompanhando com bastante assim, expectativa. Oi, Fernanda. Ai, que pena, o sinal dela está fraquinho, a gente tenta retomar até lá. Eu fico satisfeita de ver jovens como a Fernanda nas universidades. A gente já tem visto aqui no Rio, já 2 faculdades vieram até a instituição para saber como eles iriam começar a fazer essa acessibilidade, porque eles estavam recebendo jovens para iniciar o trabalho, o estudo, né, dentro da faculdade, e eles não sabiam como lidar inicialmente. E aí a gente vai até lá, vê se está tudo ok e tal, porque eles costumam até falar assim, a gente não sabe como agir, a gente não sabe se faz uma coisa, se faz outra. E eu falei, calma, vamos... Ainda há pouco a gente estava conversando aqui, antes do programa começar, de que as pessoas pelo menos falam mais sobre o autismo hoje, etc. E assim, as pessoas estão conhecendo mais os autistas estão saindo de casa, né? Exatamente. Então é óbvio que existe um pouco esse ajuste aí na relação. Isso, e eu acho super... No aprender a lidar. E eu acho super legal essa possibilidade de trazer, né, alguém como a Fernanda para contar um pouco, porque é importante que as pessoas com autismo realmente se coloquem. A gente precisa pensar numa educação que vá além do desenvolvimento cognitivo só, mas que seja uma educação emancipadora, que seja uma educação que realmente dê autonomia e independência e que essas pessoas possam aparecer com todas as possibilidades que elas têm. Show de Isso bola. é muito bom mesmo. Ó, a gente infelizmente perdeu o contato com a Fernanda, mas eu vou colocar na tela, a gente vai fazer agora um giro de sites, enfim, vai mostrar o site da Associação da Abraça, que ela representa, a Super Fernanda, que está na universidade aí, ó, também comanda essa associação, a Associação Brasileira para a Ação de Direitos das Pessoas com Autismo. Tá aí, ó. Para você é o abraça.autismobrasil.org. Tá bom? Quero mostrar também o site aqui da APA, para a Emanuele. Tem a própria rede social. Isso, onde tem a o gente, Facebook, que está aí na tela. Inclusive, a gente atende todas as mensagens e responde a todo mundo que mandar mensagem. A gente agora vai estar... tem alguns eventos que a gente vai estar fazendo já, entendeu? E... esse mês vai ser bem, eu espero que esse ano seja até mais do que o ano passado, porque a gente já começou, isso é um pouco do nosso trabalho, ali fazendo a demonstração corporal da criança para que ela possa entender. E o APA quer dizer, corretinho, o que é? A Associação de Apoio à Pessoa Autista. Beleza, vamos mostrar o site da Fundação Panda também, qual trabalho vocês realizam lá, Cristiana? Nós trabalhamos com intervenção precoce e intensiva. Intensiva são, no mínimo, 15 horas de intervenção. Precoce é para crianças de 18 meses até 7 anos de idade. Nós também oferecemos cursos. Muitos pais, nós trabalhamos mais com intervenção intensiva e precoce, então nós trabalhamos com crianças, mas muitos pais de adolescentes e adultos nos procuram, né? E nós desenvolvemos agora, vamos ter um evento, que é um ciclo de palestras, agora no dia 7 de abril. E a nossa pergunta é o que fazer depois da intervenção precoce, né? E fazer uma interface entre quais são os desafios que esses adolescentes e jovens vão ter, para que a gente trabalhe desde o início, desde lá na intervenção precoce, comportamentos que realmente produzam autonomia e independência. Que possam ajudar esse autista futuramente. Exatamente. Quem sabe no mercado de trabalho. Exatamente. Bom, para os pais que se preocupam com a qualidade de vida dos filhos autistas e com o futuro deles, uma boa dica é manter contato com outros pais responsáveis e trocar experiências. Uma busca rápida pela internet revela vários grupos nas redes sociais e também canais do YouTube. Separei 2 exemplos para você. Tem o canal da Andrea Werner. A Andrea é jornalista, mãe do Theo, diagnosticado com autismo aos 2 anos de idade. Ela fez o canal para isso mesmo, desabafar e apoiar outras mães. Tem também o Meu Anjo Azul.
criado pela Pamela Oliveira para ser o diário do filho dela, o Richard, de 8 anos. Ele que também é autista e muito, super esperto. É só clicar num desses vídeos aí que vai ver o quão animado é o Richard. São 2 dicas que fica para você aí que tem contato com criança autista, enfim, para poder tirar todas as dúvidas que não possa eventualmente tratar com um profissional, caso não tenha acesso, enfim. E é bom para a experiência mesmo, para dar força, né? Porque a família precisa de muita força para apoiar esse autista, né? Muita. Muita. E de preferência que... Porque a gente estava conversando lá dentro, que... Rapidinho que a gente já vai encerrar. As pessoas não entendem que não está no rosto, sabe? O autista não tem nada. E aí você passa e a pessoa fala, tem certeza? Eu acho que não é não. Você está inventando que ele tem algum problema. E aí eu costumo brincar dizendo assim, me dá 10 minutos. Só para ele mostrar como ele é. Que ele mostra. Entendeu? Que ele mostra para você como é. Porque o autismo não está no rosto. Está no comportamento. Está na forma dele se comunicar. Está na forma dele se portar socialmente. Né? E quanto mais as pessoas, as mães, perceberem que elas podem estar junto de outras mães. Né? Eu vivo o autismo 24 horas por dia. E se eu não tivesse essa troca seria muito difícil. Dar um apoio daqueles. Então eu falo, obrigada, busque mesmo, busque ajuda. Obrigada pela participação de vocês. Eu que agradeço. Obrigada pela sua aí do outro lado também. Se quiser rever a entrevista, basta acessar futuraplay.org. Tchau.